Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Eu tava revendo o Show de Truman essa semana. Eu adoro esse filme com todas as forças. E eu fiquei pensando aqui em algumas coisas. Assim como o Truman, a gente também nasce e cresce dentro de um cenário já montado, com regras estabelecidas, hábitos, narrativas, expressões, até as noções de certo e errado que a gente recebe da família, da escola e da sociedade. Com o tempo, a gente naturaliza esse cenário, seja ele qual for, como se fosse o único possível. A gente já não questiona o céu de estúdio que a gente tem, o mar artificial aqui, entre aspas, ou o fato de todos seguirem um certo script ao nosso redor. A gente está tão imerso na nossa realidade, se baseia nela, obviamente, para construir opiniões, que acaba perdendo um pouco a sensibilidade desse privilégio, que é entender o certo e o errado. Se a gente não para olhar de fora, o que vai acontecer é que a gente vai continuar repetindo padrões sem questionar a sua origem. E muitos desses padrões são culturais. Eles podem parecer naturais, mas são construídos. E dependendo do que a gente estiver repetindo e insistindo, esses padrões de comportamento podem estar carregados de injustiças, preconceitos ou ilusões que a gente só percebe quando alguém ou alguma coisa abre uma fissura nesse cenário, tipo o treco lá de luz de estúdio que cai do céu no filme e o Jim Carrey fica sem entender nada. Eu falei alguém ou alguma coisa, mas é quase sempre alguém que abre os nossos olhos para comportamentos diferentes e noções contrárias de certo e errado. Eu fiquei pensando um pouco nas pessoas que passaram pela minha vida e que me deram esses momentos de choque, de percepção de outros mundos e outras realidades, sabe? Pensa só, quando foi que você teve que colocar as suas ideias, até das mais íntimas, em perspectiva? O que é sucesso, amor, sexo, beleza, integridade, até mesmo o que é normal para você? Tudo isso no dia a dia são reflexos desse cenário em que a gente vive. Sair dessa bolha, do que a gente considera natural, exige muita coragem. Eu falei até um pouco sobre isso nos episódios sobre os livros Colinas de Nagasaki e Loja de Conveniência, porque tem essa questão de papel de gênero muito forte no Japão, né? E eu entendo que seja difícil estourar essa bolha, para todos nós, porque a segurança que esse cenário nos propõe é confortável. A gente não quer ser os diferentes que não vão ser aceitos por conta das nossas ideias alternativas e diferentonas. Se eu pensar numa cultura brasileira em que eu fui inserida desde que eu nasci, ter um trabalho respeitável, entre aspas aqui, por exemplo, assim como em muitas outras sociedades, é ter um emprego que exige diploma universitário. O trabalho manual ou artístico é desvalorizado e isso molda a nossa identidade, nossa autoestima e relações sociais. E não vou nem entrar aqui no assunto remuneração, né? Porque senão, enfim. A gente mede o sucesso quando o outro tem casa própria, carro, casamento, filhos, whatever. Pode parecer um caminho natural de crescimento do ser humano, mas na verdade é um script social. É algo que a gente persegue porque a gente aprendeu que é o normal. Essa coisa de trabalhar 8 horas por dia, isso não é lei da natureza. Fomos nós que trouxemos isso para a nossa realidade. Isso é uma herança da Revolução Industrial. A gente acha que é bonito ter pele bronzeada no Brasil, que isso é símbolo de lazer, praia e status. E a pele clara? Ou o maluco é gótico ou ele é gringo. Tô brincando, é que eu exagerei, mas pra make a point. E pele clara, em outros lugares, é visto até como nobreza, riqueza, de forma até preconceituosa na minha visão. Mas nada disso é natural. São códigos sociais. Essa coisa de a gente achar que as meninas são mais delicadas e deveriam ser mais femininas e os meninos mais fortes, isso é forçado na gente desde brinquedos até expectativas de carreira. Se eu sou um tiquinho mais, entre aspas, masculina, porque eu decido usar calça cargo, porque eu adoro a praticidade dos bolsos laterais, o pessoal já acha que eu sou masculinizada e pouco feminina. Agora, mais ainda que tudo isso, vendo o filme do Truman, eu fiquei pensando no que a gente ainda não sabe por estar imerso nesse cenário, nesse nosso cenário. Essa cegueira cultural que causa tantos problemas na comunicação entre pessoas de culturas diferentes. Causa até entre pessoas que moram no mesmo fucking país. Imagina
em outros, né? Países diferentes. Por isso que eu defendo 100% o consumo de filmes, séries e livros, de preferência de culturas diferentes, porque assim a gente perfura essa bolha modeladora, de alguma forma. Eu cresci numa família de 3 pessoas. Eu, minha mãe e meu irmão. Minha avó morreu quando eu tinha 8, né? Então, o que eu mais conheço mesmo é essa estrutura mãe e filhos. Esse é o meu normal. Mas tem gente que nasceu num contexto diferente, de 10 a 15 pessoas presentes o tempo todo. Irmãos, irmãs, tias, tios, primos, avós, bisavós. O formato de família muda e modela bastante a forma como a gente vê e entende o mundo e oportunidades. Olha isso. Se você tem uma família enorme, bem ou mal, você tem como contar com essas pessoas. Emocional, física e financeiramente, caso você tenha algum problema e precise de ajuda. Se você não tem ninguém e precisa contar só com você mesmo para tudo na vida, as suas decisões, a sua ambição, os seus planos mudam completamente, entende? E não é nem consciente. Você apenas se baseia no mundo em que você conhece para agir, para tomar uma decisão, para ter planos, para sequer ter ambição. Olha para a nossa ideia de alimentação, de fé, de justiça, de saúde. Tudo tem a ver com essa percepção que a gente tem da realidade. Eu cresci num ambiente que a gente fazia as coisas às pressas, por N motivos. A minha mãe teve que educar 2 filhos sozinha, acordava cedo, café da manhã, levar na escola, trabalhar. Enfim, não dava para perder muito tempo com as coisas, senão ela não conseguia fazer tudo, e isso podia prejudicar as finanças da casa, por exemplo. Eu, então, por conta disso, eu aprendi a ser mais dinâmica, a ganhar tempo, a fazer mais coisas ao mesmo tempo. Isso me deu mais agilidade, criatividade e inteligência emocional para lidar com as mudanças e o estresse. Porém, por outro lado, eu não aprendi a fazer as coisas com concentração, com delicadeza. Hoje em dia, depois de muito tempo de meditação e yoga, eu já adquiri esse outro lado, essa outra experiência. Mas eu ainda me pego servindo chá, por exemplo, e às vezes com a mesma velocidade com que eu jogo frescobol. Com a mesma delicadeza de uma porta fechando com força. Mas não é assim. Já viu aqueles filmes japoneses, a presença e a lentidão para fazer certas coisas, como servir o chá? Cada etapa do processo precisa ser sentida, saboreada, não é apenas na hora de beber o líquido, saca? Eles têm essa coisa na natureza deles, entre aspas, né? Eu falei que natureza, mas é na cultura. Eu precisei ter muita força de vontade para perfurar esse meu aprendizado da pressa, para reaprender, né? Para aprender outra coisa e ser mais devagar nas coisas que pedem a vagarosidade. Tem um filme também que eu adoro, apesar de ser porcaria, Sem Tempo, com o Justin Timberlake, vocês já viram? Que me ensinou também que eu devo fazer as coisas na pressa porque eu não sou rica. Porque rico que é rico não tem pressa, já reparou? O cara não precisa correr para pegar o ônibus lotado. Não tem que pegar fila em lugar nenhum, então ele não pensa em correr com antecedência para chegar no lugar para não pegar essa fila. Eu preciso sempre lembrar da porcaria desse filme para comer mais devagar. Olha que loucura. Exagero. Outra coisa que dita também nosso comportamento são aquelas normas invisíveis que dividem a humanidade e a gente só percebe ao falar de privilégios. São os gestos, as expressões, o vocabulário, as formas de se vestir ou de se cumprimentar. Já reparou? A forma clássica do brasileiro de se cumprimentar é dando 2 beijinhos. Eu vou ignorar aqui paulista que dá um beijinho só, tá? É a forma clássica do carioca. Isso vale para mulher ou para mulher e homem. Quando é homem e homem, é aperto de mão, porque o brasileiro é idiota. Eu acho muito mais sexy o italiano que cumprimenta outro homem com um beijo na bochecha. Adoro. E olha que coisa bizarra, eu sempre andei com garotos, na infância e na adolescência, né? Eu tive muito mais amigos homens. E rapidamente eu aprendi, sem ninguém precisar me dizer nada, que eu devia ser um pouco mais masculina para me proteger de alguma forma. Não que eu precisasse, entende? Mas isso foi um aprendizado quase que natural, mais uma vez entre aspas, ao conviver com homens. Então, em vez de cumprimentar os caras com 2 beijinhos, eu dava aperto de mão, falava como eles, usava as mesmas gírias e expressões para estar o mais próxima possível e não ser vista como sexo frágil ou delicado. Não foi muito consciente da minha parte, até muitos anos mais tarde, depois de adulta, que eu percebi que engrossava a voz e o meu jeito quando eu me via sozinha em grupos masculinos. Olha que doideira.
quase como um camaleão tentando se camuflar com o ambiente para evitar predadores. Tem lugar que empreender é encorajado, outros não. O mesmo acontece com casamento, sexualidade, forma de estudar, dependendo, né, se o país é mais aberto ou não, se é proibido ou não ser homossexual, por exemplo, ou a própria diversidade, se é aceita ou não. Tudo isso molda. E claro que alguém de dentro pode nos mostrar um outro caminho, mas eu vejo aqui, nisso tudo que eu estou falando, a figura do viajante, do imigrante, do estrangeiro, como esse alguém que traz hábitos distintos e, embora haja de forma natural para si, parece absurda para os locais. É como quebrar um feitiço. Eu acho que é por isso que eu tento me manter como estrangeira, falando ainda o português brasileiro. Não é por não querer me integrar, pelo contrário, é justamente por querer fazer parte que eu preciso manter a minha identidade e as minhas características de estrangeira para poder contribuir mais ainda. Entende? Porque eu acho que é somando as visões de mundo que a gente consegue ir mais além. Essa diversidade de costumes e pensamentos, a gente tem que manter isso visível para que a gente saiba que existe mais de um modelo de vida, para não acabar entrando em um outro cenário e se perdendo nele, assim como nós nos perdemos naquele de onde viemos. O Truman enfrenta o mar, mesmo sabendo que pode morrer. A vida dele inteira, ele ouviu que era perigoso sair daquele lugar, que nada mais é bom, que tudo ali é perfeito, que onde vive não tem lugar melhor, não há necessidade alguma de ver outra coisa que não seja aquilo. E mesmo assim, ele quer sair. Por que vocês acham que ele não quer o script pronto? Por que a segurança, a previsibilidade nesse caso, não funciona para ele? Por que o risco da dor, da perda, da incerteza torna tudo mais real e vivo? Por que ele sente que o amor verdadeiro só pode existir fora do espetáculo? Vale mais viver a incerteza do real ou a certeza de uma ilusão? Essa frase pode até parecer intrigante, mas a verdade, gente, é que a gente não sabe mais o que é real e o que é ilusão. Sendo assim, como que a gente vai combater o cenário?